meus queridos irmãos. Eu sou a pastora Mirella Muniboni e estou aqui para, juntamente com vocês, aprendermos um pouco mais sobre a Palavra do Senhor na nossa lição número 8 da Escola Bíblica Dominical. O tema da nossa lição de hoje é Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Textual. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança em Deus para anunciar todas as tuas obras. Salmos 73, versículo 28. Verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai temores, as nossas angústias e as nossas incertezas. Nossos objetivos são apresentar o conflito existencial de Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar a Deus em meio à angústia. Nosso texto de referência encontra-se em Salmo 73, versículo 1, Salmo 77, versículo 3, 4, 7, 11 e 16. Vamos fazer a leitura? Salmo 73, versículo 1. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 77. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. A primeira reflexão que Asaf faz ali no Salmo 73 é sobre a bondade de Deus. Nós servimos a um Deus que é bondoso. A bondade ela é um atributo moral de Deus. Então a bondade está em Deus. Então Deus ele é bom em todo tempo. Não só para aqueles que estão ali diante dele, mas também para os ingratos. Ele é bom também. Nós podemos ver isso lá em Lucas 6:35. Então, para que nós possamos desfrutar da bondade de Deus, assim, na sua essência, por completo, nós precisamos estar diante de Deus, nós precisamos andar com Deus, nós precisamos ter o coração limpo e servir a Deus de todo o nosso coração, porque aí nós conseguiremos desfrutar da plenitude da bondade de Deus. Esses salmos foram escritos por Asaf, um servo do Senhor, adorador, um homem temente a Deus, e nós vamos conhecer um pouquinho sobre a vida de Asaf e o conflito existencial que aconteceu na vida dele durante a trajetória dele. Asaf foi um descendente da tribo de Levi. Ele era filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. Então, ele era músico e o principal instrumento que ele tocava eram os símbolos, que era um instrumento de percussão que acompanhava ali a harpa, a trombeta, o saltério e os tímbares. Então, Asaf era um músico ali na casa do Senhor. E o rei Davi instituiu Asaf como líder dos levitas. Olha que cargo importante. Naquela época, os levitas eles cuidavam das coisas de Deus. Todos os serviços da casa de Deus eram cuidados ali pelos levitas. E Asaf, então, ficou como líder de todos os levitas, um cargo colocado pelo rei Davi. E, além disso, Asaf, ele recebia de Deus a revelação através de visão e sonhos para a orientação do povo. Então, Deus falava com Asaf para transmitir a palavra dele através da vida de Asaf. Então, Deus mostrava os caminhos que deveriam ser trilhados, Deus mostrava as orientações, Deus falava com Asaf através de visões e sonhos. Asaf começa o Salmo 73 com uma reflexão sobre a bondade de Deus. E nós sabemos que nós servimos a um Deus que ele é bondoso, é um Deus que cuida de nós, que se preocupa conosco, é um Deus que está sempre ali disposto a nos ajudar.
E a bondade, ela é um atributo moral de Deus. A bondade está em Deus. É nós que não sabemos, às vezes, usufruir da bondade de Deus. Inclusive, a bondade de Deus, ela alcança os ingratos e os ímpios também. Porém, eles não conseguem usufruir completamente da bondade de Deus, porque isso está reservado para aquele que serve a Deus, para aquele que tem o coração limpo diante de Deus, para aquele que busca a Deus. Então, desfrutar da bondade de Deus está ali à disposição daqueles que se entregam para Deus e que vivem um verdadeiro relacionamento com Deus. E apesar de Asaf ter começado esse salmo fazendo uma reflexão sobre a bondade de Deus, no decorrer dos versículos você vai perceber que ali ocorre um conflito existencial. Asaf era aquele que cuidava das coisas de Deus, aquele que se separava para Deus, aquele que separava a sua família para Deus, que cuidava das coisas de Deus, que passava a palavra de Deus, aquilo que Deus falava com ele passava para o povo. Então Asaf estava ali vivendo uma vida de santificação diante de Deus. Então, por um momento, Asaf tira o olhar do Senhor. Por um momento, Asaf começa a olhar para a riqueza dos ímpios. Por um momento, Asaf começa a olhar para a prosperidade dos ímpios. Ele tira o olhar de Deus e passa a olhar a vida dos ímpios, como que eles viviam, como que eles prosperavam, como que eles enterravam seus mortos. E ele se via ali naquela situação de aflição, de castigo. E ele falava, eu me separei, me santifiquei, será que vale a pena? Está valendo a pena eu continuar essa vida de santificação? Porque todos os dias eu sou afligido e castigado, e o ímpio que nem serve a Deus está ali sendo enriquecido, abençoado, está sendo próspero. Então Asaf, por um momento, quando ele tirou o olhar de Jesus, ele começou a ser afligido por uma angústia muito forte que o levou a uma crise existencial, a questionar se realmente valeria a pena estar se dedicando ali a Deus, sendo que o outro que não dedica está ali prosperando. Isso não é um pensamento muito comum para nós cristãos? É uma palavra a se refletir, porque muitas vezes nós cristãos queremos demonstrar que somos superiores ao outro. Asaf, ele confessa que os seus pés quase se desviaram, a sua fé por um momento ficou abalada ali, e ele quase cedeu à tentação, porque por algum momento ele desviou aquele olhar dele que estava em Jesus e começou a fixar o olhar nos ímpios. E não bastante só de fazer essas observações, ele desenvolveu o sentimento de inveja, ali está no versículo 3 citado. Ele mesmo fala que ele desenvolveu esse sentimento de inveja porque ele não aceitava ter a vida de santificação e ser menos próspero do que o ímpio que não tinha uma vida de santificação. Então Asaf começou a ter esse conflito existencial, e foi muito forte. Então Asaf desenvolveu um sentimento que deixou muito angustiado, e ele não conseguia compreender essa diferença, ele não conseguia compreender essa situação. Por que ele todos os dias era afligido e castigado e os ímpios prosperavam? Então foi um questionamento muito forte que aconteceu na vida de Asaf, e isso é muito perigoso, porque quantos servos do Senhor fazem esse tipo de questionamento? Isso não é uma exceção, isso é muito comum a gente ver. Então o perigo está num crente pensar que ele precisa de ter um status mais elevado do que aquele que está lá fora. Isso é engano, isso não é verdade. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus não falou para nós que nós não teríamos adversidades. Jesus não falou para nós que não teríamos aflições. Isso significa
que nós passaremos por momentos difíceis também, não só momentos bons. Mas uma coisa é certa, e está escrito em Mateus 28, 20: eis que estarei convosco todos os dias. Isso sim foi uma promessa de Deus, que independente do momento que nós estivermos atravessando, seja bom ou seja um momento ruim, nós teríamos a certeza da presença de Deus conosco. E isso nos encorajaria sempre a prosseguir, sempre a prosseguir. Por isso que o nosso olhar deve estar sempre em Jesus. Então Asaf, por um pouco momento, ele deixou esse sentimento tomar conta do seu coração e deixou ele muito, muito aflito e com a fé abalada. Por isso que é muito importante guardar o nosso coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então nós precisamos de resistir à tentação, guardar o nosso coração e olhar para Jesus. Então, Asaf, naquele momento de conflito, de inveja, de sentimentos ruins sobre a sua própria existência, ele decidiu se levantar e ir até o santuário. Essa parte é uma parte muito linda, porque ela traz para nós uma mensagem de que nós precisamos de nos levantar de uma determinada situação que, entre aspas, é de conforto para nós, porque muitas pessoas acham confortável estar numa situação deplorável, estar numa situação de vítima, estar numa situação de coitado, de estar numa situação de afligido, porque ali ela tem as pessoas em volta ali, a consolando, e isso é confortável para a pessoa, para muitas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas preferem ficar nessa situação porque tem a atenção dos outros. E Asaf, ele não aceitou essa situação, ele não aceitou por um momento estar sentindo aquilo, e ele se levanta e desenvolve uma atitude de ir até o santuário. Eu vou até o santuário e lá eu vou falar com Deus, eu vou clamar a Deus. Então, a partir daquele momento que ele entra no santuário, ele escolhe vencer a angústia, ele escolhe vencer a inveja e ele escolhe olhar para as obras de Deus e ver o quanto que Deus ele é bom. Ele escolhe a gratidão. Muitas vezes nos comportamos de forma ingrata. Deus nos dá tantas coisas, mas nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus para conosco e nós começamos a olhar o que o outro tem e nos fazermos de vítima. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para estarmos olhando para Jesus. Deus nos chamou para estarmos olhando para Ele. Deus nos chamou para entrar no santuário, local de adoração, local de comunhão, estar diante da presença do Senhor. Então foi isso que Asaf fez. Glória a Deus por essa linda história de restauração da vida de Asaf. Essa linda história de Asaf nos faz refletir que muitas vezes nós estamos esperando em Deus apenas nas coisas materiais. Muitas pessoas buscam a Deus porque querem alguma coisa, estão procurando a Deus porque querem ter prosperidade, não procuram a Deus para ter um relacionamento com Deus, para ter uma vida com Deus. Trata Deus como se fosse um objeto, um amuleto, um serviçal. Eu vou na sua casa para receber e nunca vou na sua casa para oferecer a minha vida, a minha adoração. Não podemos servir a Deus assim. Nós devemos olhar para Deus, estar ali por Deus, estar ali porque nós queremos nos relacionar com Ele, estar ali porque nós queremos sentir Ele, estar ali porque nós queremos conversar com Ele, estar ali porque nós queremos oferecer a nossa vida a Ele, estar ali porque nós queremos oferecer a nossa adoração a Ele. Nós precisamos de tirar esse materialismo que envolve nós cristãos, de estarmos ali buscando a Deus, interessado em alguma coisa, buscar a Deus porque Deus precisa de me abençoar, buscar a Deus porque eu preciso comprar um carro, buscar a Deus porque eu preciso comprar uma casa, buscar a Deus porque
esse materialismo. Nós precisamos de buscar a Deus, servir a Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Está na palavra do Senhor. Nós não precisamos nos preocupar tanto com as coisas materiais. Precisamos trabalhar, sim. Precisamos orar, sim. Precisamos buscar a Deus, sim. Mas em primeiro lugar nós precisamos de buscar a Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês pensam que Deus não sabe quais são as nossas necessidades? Deus, Ele sabe todas as nossas necessidades e Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. O que nos falta é acreditar mais em Deus, confiar mais em Deus e nos dedicarmos mais a Ele, porque é automático. A gente se dedica a Deus e Ele restabelece tudo aquilo ali que nós estamos precisando. Ele nos entrega tudo o que nós estamos precisando. Ele restabelece os nossos sentimentos, porque nós somos humanos. Em algum momento ou outro momento, nós podemos nos ver numa situação dessa de Asaf, em um conflito existencial, porque nós não estamos isentos de passar por tempestades, por adversidades, por aflições. Então, em dado momento, nós podemos nos ver numa situação dessa, de procurar Deus simplesmente para resolver nossos problemas, para poder ter as coisas de Deus. Nós precisamos procurar a Deus porque nós queremos nos relacionar com Ele. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Por isso que nós precisamos de buscar a Deus pelo que Ele é, pela essência de Deus. Então, acontece ali na vida de Asaf algo extraordinário, porque ele conseguiu se levantar e mudar a sua ação. É isso que eu quero focar aqui com vocês. Asaf, ele se levantou e foi até o santuário. Ele promoveu uma ação que mudaria toda a sua vida. Ali não foi simplesmente o agir do Senhor, porque tem coisas que é para Deus. Realmente sim, tem coisas que são para Deus. Mas o fato dele se levantar e ir até o santuário demonstrou uma ação de mudança, uma ação que promoveria a mudança de vida. Então, Asaf, ele permitiu ser restaurado por Deus, porque ele foi buscar essa restauração em Deus. Então, Asaf estava passando por uma crise muito forte, ao ponto de questionar a necessidade de se manter ali na presença de Deus. E ele, então, precisava de reavivar a sua fé. Então, ele não foi para um e para outro reclamar, falar das suas mazelas, não. Ele foi lá no santuário. Quantos de nós já vivemos uma crise existencial? Quando parece que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que as crises são muito fortes, que as lutas estão muito fortes e tudo leva assim a nós termos um rompimento com a nossa fé, é uma descrença, momentos que são desafiadores para nós, mas aí que está a questão. Nós precisamos de olhar para Jesus, tirar o foco dessas coisas, porque se nós formos alimentando essas coisas, alimentando os sentimentos de tristeza, alimentando as angústias, alimentando o sentimento de inveja, alimentando o vitimismo, nós nunca conseguiríamos sair de uma situação adversa. Nós precisamos de olhar para Jesus e permitir ser restaurado, permitir que Ele mude aquela situação, permitir que Ele restaure a nossa fé. Permitir ser restaurado por Deus é permitir Deus agir da maneira que Ele quiser, porque Deus ele sabe o que é melhor para nós. Deus ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, e Ele sabe ali qual é a nossa necessidade. Tudo que nós vivenciamos nessa vida coopera para o bem daqueles que servem a Deus. Nós temos que ter em mente que esse momento de aflição que nós estamos passando vai passar, tudo vai passar, tudo nessa vida vai passar. Então, nosso olhar precisa estar em Jesus para que nós possamos prosseguir e passar para além dessas aflições, para além desse sofrimento, para além dessas angústias. No Salmo 77 já mostra de uma forma mais detalhada essa aflição de Asaf. A angústia dele era tanta, que ele não permitia ser consolado por ninguém. E ele retrata esse momento de angústia, de desespero, e ele retrata também
essa ação de buscar o Senhor. Mediante essa história, nós aprendemos em primeiro lugar que a angústia pode atingir qualquer ser humano. Nós já vimos isso. A angústia ela pode atingir qualquer ser humano. Muitos se solidarizam com as dores físicas, mas poucos conseguem compreender as enfermidades da alma. É por isso que nós devemos buscar a Deus. É por isso que nós devemos ter o nosso foco em Deus. Porque aquilo que é visível para o homem, às vezes a gente consegue pessoas que estão ali para nos ajudar. Isso é muito importante. Porém, essas angústias, esses sentimentos, essas enfermidades da alma, só Deus que consegue compreender. Só Deus que consegue compreender. Então, por isso que nunca devemos deixar de apresentar as nossas aflições ao Senhor. Por mais que sejam feias, já viu? Aquelas coisas que nós não queremos falar com o Senhor. Pensa, você entrar diante de Deus através de uma oração e falar: Senhor, eu estou com um sentimento de inveja, eu estou angustiado, é uma mazela mesmo, é algo deplorável, mas Deus, Ele se agrada do coração contrito. Deus, Ele não despreza, e Deus, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração, e Ele está disposto ali para nos ajudar. É por isso que nós estamos de pé hoje, porque nós não estamos isentos de passar por essas aflições. Então você pode escolher permanecer no estado de angústia, de sofrimento, de tristeza, e você pode escolher agir e ir de encontro a Jesus e desfrutar da bondade de Deus. Isso é muito bom, mas isso também é uma escolha. Você tem que escolher ficar nessa situação e, por incrível que pareça, muitos escolhem continuar na situação. Já viu aquela pessoa que só reclama da vida, que só fala das mazelas? Você não pode nem perguntar se está tudo bem, porque aí já derrama as suas lamúrias, os seus desesperos, as suas tristezas e vai falando só coisas ruins. Então tem pessoas que decidem estar nessa situação porque querem, mas tem as pessoas que decidem sair dessa situação. Foi o caso de Asaf. No versículo 10 do Salmo 77, é perceptível ver a mudança de direção da vida de Asaf. Ele reconhece que as angústias que estavam vivenciando se tratava de uma enfermidade e começa a meditar nas obras do Senhor. Ele começa a desfocar das suas tristezas e começa a meditar nas obras do Senhor. E ele deixa de refletir ali sobre aqueles momentos de angústias e passa a lembrar das obras do Criador, e ele volta-se para Deus ali dentro do santuário. Que coisa mais linda! Então ele começa a lembrar como que Deus libertou o povo de Israel de Faraó. Ele começa a lembrar das maravilhas de Deus, quando o Mar Vermelho foi aberto e o povo de Israel passou ali no meio do mar e o povo de Faraó foi destruído. Então ele começa a lembrar do cuidado de Deus, da bondade de Deus para com o povo de Israel, e ele começa a esquecer aquelas aflições. E ele lembra, realmente, a riqueza dos ímpios ela é passageira, mas aquele que está com Deus tem a riqueza da vida eterna. Então bom é estar com Deus, bom é olhar para Deus. Então Asaf começa a mudar ali a sua percepção, porque antes a percepção dele estava na vida como uma aflição, como uma injustiça, como se fosse algo que ele não deveria estar vivendo. Mas ali ele começa a perceber que aquelas aflições eram momentâneas e iria passar, porque Deus estava ali e ia cuidar dele. Então ele começa a ver o cuidado de Deus e ele percebeu que o povo de Israel ele não deixou de ser afligido no deserto, mas Deus livrou o povo de Israel de todas as aflições que eles passaram. Deus fez brotar água na rocha, Deus transformou as águas amargas em águas doces para o povo beber, Deus ele enviou codornizes para o povo comer. Então Asaf começou a lembrar das maravilhas de Deus e percebeu o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Então a partir daí ele começou a olhar as obras de Deus e ele começou a mudar de postura, começou a mudar a sua vida e a alegria começou a brotar no seu coração. Nós podemos concluir que mesmo nós sendo servos do Senhor,
templo do Espírito Santo, nós continuamos sendo vasos de barro. Isso quer dizer que nós somos humanos, que nós somos sujeitos a todas as aflições dessa vida, somos sujeitos a todos os sentimentos adversos que podem vir sobre nós. Nós estamos sujeitos às adversidades, às tribulações, às provações, mas também nós estamos diante de um Deus que é poderoso. Nós servimos a um Deus que é maravilhoso, que não nos abandona, que não nos deixa só. E a certeza dessa companhia do Senhor nos fortalece, porque nós sabemos que diante de todas as aflições dessa vida, nós podemos triunfar, nós podemos vencer, porque nós servimos a um Deus que é poderoso. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula da IBD. Fique na paz do Senhor.